porque na verdade nós somos seres humanos pensantes. Então todos os dias a nossa mente fabrica ideias e pensamentos, e a simples tentativa da gente interromper esse processo que acontece dentro da mente da gente, então na verdade nós nada mais estamos fazendo do que pensando novamente. Então nós pensamos o tempo inteiro, a nossa mente está ativa o tempo inteiro. Estudos científicos internacionais apontam que em cada 2 pessoas, uma terá transtorno psicológico. E eu queria que você olhasse para quem está do teu lado, olha por favor agora, e você pense uma coisa comigo aqui. Se são 2 pessoas, ou vai ser ele ou você. Mas você está aqui não para ser uma dessa estatística, mas para ser aquele que faz a diferença. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará a você. Então se você está aqui hoje, é justamente para que você não faça parte dessa estatística de cada 2 pessoas, uma terá um transtorno psicológico. E aí você está aqui por quê? Porque você tem buscado a Deus, e Deus vai nos livrar dessa situação. Mas a sociedade moderna se converteu em um verdadeiro manicômio global. Por quê, queridos? O normal para a sociedade é o estressado, é o irritado, é o tenso, é o ansioso. Isto é o que a mídia tem provocado nas pessoas. E o que é ser anormal? É ser tranquilo, sereno, fazer da vida a mais bela canção de amor. Isso é o anormal para o mundo. Quando você é uma pessoa serena, uma pessoa tranquila, o povo logo fala assim: esse cara tem problema, essa pessoa tem problema, porque no mundo todos vivem estressados, todos vivem à beira do caos. A Bíblia, queridos, é o manual do homem. Esta Bíblia, esta palavra do Senhor, e ela nos ensina a dominar a nossa mente. Fazemos seguro do nosso carro, nós fazemos seguro da nossa casa, mas temos dificuldades, queridos, em fazer um seguro emocional através da palavra de Deus. Quando nós lemos essa palavra, quando nós aplicamos essa palavra, a gente encontra dificuldade. Por isso que no mundo todo está havendo uma epidemia de suicídios, depressão, ansiedade, pânico e outras situações, doenças psicossomáticas, e aí vai, por muitas situações. Por quê? Porque não conhecem essa palavra e não buscam estar conhecendo essa palavra. Porque buscar essa palavra é omitir a si mesmo. Decidem ser donos de sua própria vida, do seu próprio nariz, e dizem ser independentes. Então esse é o tipo de pessoa em que não tem interesse na palavra do Senhor. Na geração passada, 1 em cada 20 pessoas desenvolviam um câncer. Hoje, 1 em cada 5 pessoas está vulnerável para desenvolver um tumor cancerígeno. Por que isso aumentou? Porque a ciência já comprovou que todos nós temos a célula cancerígena no nosso corpo. Ela está adormecida, na verdade. Que qualquer transtorno emocional que aconteça dentro de nós, um transtorno muito acentuado, vai acordar essa célula cancerígena e ela vai começar a multiplicar-se. E essas células, elas vão se desenvolver e promover um grande caos mundial que já está acontecendo. Então, uma mente esgotada, tensa, uma mente estressada, diminui e muito a nossa imunidade, a imunidade do nosso corpo, abrindo portas para que essas células apareçam em níveis que não apareceriam no passado. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Interessante que esse texto,
ele fala sobre ansiedade, que ele disse assim, que nós não podemos andar ansiosos. A recomendação é sempre conter a nossa ansiedade. Essa ação de graça, amado, é o comparecimento ao culto. Quando nós oramos ao Senhor, nós podemos orar em qualquer lugar. Nós podemos orar na nossa casa, no serviço, no carro, andando, correndo. Essa súplica é quando justamente nós estamos com um problema muito sério. E aí a gente deixa a oração tranquila, aquela oração que a gente diz assim: Senhor, me abençoa. E aí a gente cai no desespero e começa: Senhor, me abençoa, preciso. Súplica ao Senhor. Mas o texto aqui diz: e com ação de graças. O que é ação de graças? Ação, a própria palavra ela já diz, você tem que agir. Quando nós saímos da nossa casa, do conforto do nosso lar, lá no nosso lar está cheio de entretenimento, mas hoje em dia é muito comum as pessoas gostarem de ficar dentro de casa, porque tem muitos atrativos, criou-se muitos atrativos, então a pessoa fica lá tranquilo. E quando você decide sair de casa, largar todos os seus entretenimentos, largar tudo aquilo que te prende na sua casa, e você decide: não, eu vou para a igreja. Quando acontece isso, aí você está fazendo ação de graça ao Senhor. Você está dizendo ao Senhor: Senhor, eu reconheço que Tu é tudo na minha vida. Então aí diz: com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E quando nós fazemos disso, a paz de Deus, essa paz que excede todo o entendimento, que ninguém entende, ela guardará os seus corações e a sua mente, guardará sua mente em Cristo Jesus. Percebe, amado? Então nós não precisamos cair na estatística do mundo que tem apresentado todas essas situações. Então, para nos livrarmos do esgotamento físico, precisamos comparecer mais aos cultos, para a oração, visto que nós temos dificuldades em orar sozinho. A gente sabe que orar sozinho é uma bênção, entrar no seu quarto, fazer uma oração. Esta semana, quantas vezes eu entrei no meu quarto e fiz uma oração sozinho ao Senhor? Esta quinzena, quantas vezes? Este mês, quem sabe quantas vezes? Mas isso nos assusta quando nós começamos a fazer essa estatística. Nós mesmos nos assustamos o tanto que nós estamos longe de Deus. Por isso que nós precisamos nos apresentar aqui no culto. Por quê? Porque quando estamos no culto, estamos concentrados naquilo que vamos fazer, que é prestar um culto ao Senhor. Amém, queridos? Amém. Então, na mente humana existem mais cadeias do que nas maiores cidades do mundo. Cadeias, prisões mentais. Por exemplo, pessoas com 30 quilos, uma altura de 1,60, elas não comem porque acham que vão engordar. Isso é uma cadeia mental. A pessoa está esquelética, mas ela não come, ela fica ali com aquela neura e fica pensando: não, eu estou gorda. Por quê? Porque está aprisionado mentalmente. A mente é uma coisa fantástica, querido. Nós temos também a bulimia. A bulimia, a pessoa come muito, né? E depois fica com aquele peso de consciência que comeu muito e que ela precisa se livrar daquilo que ela comeu, porque senão ela vai engordar, e ela vai lá e põe tudo para fora, põe o dedo na garganta e vomita tudo aquilo que ela comeu, e faz isso todas as refeições, porque ela não quer engordar, ela está prisioneira na mente. Percebe-se? Nós temos a síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, no qual ocorrem crises inesperadas, de desespero, medo intenso, né, de algo ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para que isso aconteça. A pessoa está prisioneira da sua mente, né? Elas têm lá essa síndrome do pânico. A síndrome do pânico, queridos, nas cidades grandes é uma coisa muito comum. O que tem de gente sofrendo deste mal, tudo prisioneiras da mente. Vigorexia, ela faz a pessoa praticar esporte acima do normal, porque ela está tentando neutralizar o complexo de inferioridade. Então ela quer ser alguém reconhecido, ela quer que as pessoas
olhem para ela e falam: poxa, você está bem, você está com um físico bom, e ela, por conta disso, ela é prisioneira mental daquilo que apreende ali. E são tantas as situações. Milhões de pessoas em todo o mundo, em todo o Brasil, são prisioneiros na sua própria mente, não são livres, porque não conhecem a Jesus, ou simplesmente não se importam. Às vezes frequentam a igreja, mas não conseguem absorver esta palavra. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se pela renovação da sua mente. Tudo está aqui, queridos. Quer dizer, nós não podemos nos amoldar ao padrão que o mundo apresenta. E quantas pessoas gastam horas e horas à frente de uma novela? Isso é o padrão do mundo. A novela apresenta o que está no mundo. A minha casa não é que nem aquela casa lá. A casa toda bagunçada, uma casa cheia de problemas, cheia de brigas, cheia de vingança. Isso não é padrão de Deus. Então é esse texto que está falando: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. A nossa mente não pode pensar igual como se pensa no mundo. Ela não pode ter as mesmas doenças psíquicas que existem no mundo, porque Deus é a nossa força, Deus está conosco aqui. Onde podemos renovar a nossa mente então? Onde que nós podemos? Manejando bem esta palavra, a palavra da verdade, e buscando servir. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Queridos, se você estiver esperando um domingo à tarde, o seu corpo ansioso por vir à igreja, não aguenta, não vê a hora de acontecer, sabe, seu corpo fica assim: nossa, mas vai demorar muito, porque eu quero ir para a igreja, eu quero orar, eu quero prestar um culto. Queridos, você vai esperar muito e não vai acontecer nada, porque esse texto está dizendo: esforcemo-nos por conhecer. É algo que nós precisamos nos esforçar, não vem sozinho. Se você deixar a tua vontade te dominar, você não vem para a igreja. Se você deixar a tua vontade te dominar, você não lê a Bíblia. Se você deixar a tua vontade te dominar, você não ora. É algo que você fala assim: eu quero. Por isso que a palavra diz: esforcemo-nos em conhecê-lo, em conhecer o Senhor. Quem já escreveu, por exemplo, a sua biografia? Porque todos nós já escrevemos a nossa biografia, sabia? Uma biografia não autorizada nas páginas do nosso cérebro. O registro de todas as ações e reações da nossa memória é automático e involuntário. O nosso cérebro faz isso. Sabe quando a gente fala assim: ó, eu me lembro de alguma coisa? Por quê? Porque um dia aconteceu e ele escreveu ali. Isso se chama, na informática, RAM, né? Registro automático da memória. Nós temos esse registro. Aliás, o computador, todas essas situações como ele trabalha, foi estudando o ser humano que projetaram o computador. E esse registro já existia em nós. Nós já nascemos com ele, desde quando nós somos crianças. Esse registro automático da nossa memória, ele acontece todos os dias, todos os momentos. E esse registro podem nos fazer sofrer por antecipação, tendo pensamentos imaginários que ainda não aconteceram. Isso é um fato que nós sofremos, amados. Sofremos com isso. Porque você já fica você já entra na sua memória RAM, começa na sua biografia, começa a buscar: o que eu fiz? O que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Eu não me lembro de ter feito nada, por que esses caras estão me chamando? E por que não sei o quê? E aí você começa a sofrer por antecipação. Quando alguém te liga, né? Coisas comuns. Alguém te liga, você recebe o recado da esposa ou de alguém: ó, fulano te ligou, diz que quer falar urgente com você. Aí começa o sofrimento, dependendo do fulano. Se for uma pessoa que faz muito tempo que você não vê, mas o que essa pessoa quer comigo? Por que será que ele está me ligando? E até você falar com ele, você fica sofrendo por antecipação. Dificilmente você recebe um recado desse de uma pessoa que faz muito tempo, ou então de uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca conhece. Ó, ligou um tal de aqui, de fulano de tal.
conheço nenhum fulano de tal, e aí você vai na sua mente, busca lá, e você tenta trabalhar, quem que é fulano de tal? Não conheço ninguém com esse nome, o que será que essa pessoa quer comigo? E a nossa mente voa, e a nossa mente trabalha, e faz um arraso em nós mesmos. E como nós vamos, isso também, queridos, faz parte de prisões mentais. Nós o tempo todo estamos prisioneiros da nossa mente. E como se livrar desses pensamentos, como se livrar dessas prisões mentais, como eu posso ter uma vida mais livre em Deus, eu posso usufruir das coisas de Deus e colocar todas as coisas com Deus. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. A palavra de Deus, ela nos recomenda que nós devemos viver bem com os nossos irmãos. E aqui ele faz um agravo, ele diz assim: suportem-se uns aos outros. Por quê? Porque nós temos pensamentos diferentes, posições diferentes uns dos outros. Nós temos jeito diferente. Somente o amor vai fazer a gente viver bem, sem situações difíceis. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele costuma dizer que ele tem uma batalha dentro dele, que ele vive batalhando esta carne com a alma e o espírito, que a mente é o registro de todas as coisas, de todos os acontecimentos, mas a alma, que é o centro das nossas emoções, ela batalha com a carne, porque a carne, esta carne, ela pede coisas que são proibidas pelo Senhor, e Ele considera como pecado, e a nossa alma sabe disso, nós conhecemos essa palavra, mas essa carne treme pelo pecado, ela treme por fazer coisas erradas. Então a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete-se à lei de Deus. Submeter é: Senhor, eu aceito, aqui a tua palavra diz, eu vou reger a minha vida pelo que a tua palavra diz. Nós não podemos deixar a carne nos dominar. Existem pessoas que às vezes gostam de estar nesta prisão mental. O que é essa prisão mental? Fica sempre o tempo todo alimentando os problemas que ali existem, problemas de relacionamento familiar, problemas de relacionamento no trabalho, e ela fica falando daquilo, e ela fala de novo, e ela cita de novo, ela fica vivendo naquela prisão, ela está dentro de um déjà vu, dentro ali, não consegue sair dali de dentro. Por quê? Porque está prisioneira mentalmente. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim, pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo sujeito a esta morte? É a pergunta que o apóstolo Paulo, ele deixa claro. Ele reconhece, ele fala: miserável homem que sou. Na verdade, o apóstolo Paulo estava transmitindo aqui o retrato de todos nós. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Com a mente. O que é me tornar escravo da lei de Deus? É quando o meu corpo diz assim: olha, vamos fazer tal coisa. Não, eu estou submisso ao meu Deus. Ah, vamos fazer aqui. Não, eu estou submisso ao meu Deus. O tempo inteiro você está brigando consigo mesmo e deixando de maus pensamentos. Maus pensamentos é uma coisa tão normal para os nossos dias. E quando vem aquele pensamento, aquela raiva, aquela ansiedade, aquela coisa, você logo vai chegar e vai repreender esses maus pensamentos,
dentro de você mesmo. Por isso que aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque Ele nos ensina isso, de modo que com a mente, como que eu faço isso? Como que eu me repreendo? Como que eu consigo dominar o meu corpo? Pela minha mente, não deixando que as coisas desse mundo me aprisionem na minha mente, mas libertando a minha mente da prisão do pecado. Eu uso a minha própria mente para estar repreendendo aquilo que o meu corpo quer fazer. Por isso que o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, né? A nossa busca em viver conforme os padrões estabelecidos por Deus nos protege dos transtornos psicossomáticos e caóticos comum a pessoas que dizem ser independentes. Ele nos protege dessas coisas, e aí não tem depressão que vai passar nem perto de nós, né? Quando a pessoa ela chega a ser uma pessoa depressiva, diagnosticada a depressão nela, é porque ela se distanciou da palavra de Deus. Ela pode ser um crente, o crente é passivo de ter depressão, assim como é passivo para pecar. Mas quando nós estamos ligados, arraigados nesta palavra, e nós dominamos a nossa mente, porque a questão é, nós precisamos com a nossa mente dominar o nosso corpo e fazer com que ele faça aquilo que o Senhor quer, porque eu já sei o que o Senhor quer, Ele quer o melhor de mim, né? Então, somente o sangue de Cristo consegue destravar a nossa mente desta prisão mental. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória a Deus, amados. Glória a Deus. O feitio de Jesus foi maravilhoso. Quando Deus olhou para esta humanidade e percebeu que a humanidade não estava conseguindo dominar a sua mente, dominar o seu corpo, estava entregue às suas próprias paixões, o Senhor Deus, Ele envia o seu Filho, o seu único Filho, Jesus, para viver esta vida, e durante o tempo que Ele viveu, Ele deixou o exemplo de vida. Em 3 anos Ele viveu de uma maneira limpa, uma maneira sem pecados, e foram escritos o modo de vida dele, e aqui foram deixados nesta palavra tudo o que eu preciso saber para que a minha vida possa ser mudada de acordo com os padrões que Cristo deixou para nós. Amém. Então isso é maravilhoso, queridos. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta e de acordo com as suas obras. O Senhor, Ele faz isso. Quando Ele vem nos examinar, amado, Ele examina o quê? A nossa mente. O que é a nossa mente? É o registro automático das coisas que nós fazemos, de tudo aquilo que nós agimos. Então o Senhor vem, Ele sonda o coração, o centro das nossas emoções, porque a mente é que vai determinar como é que você é na alma. Então se você, por exemplo, na escola, quando você era pequeno, você era muito zoado, você tinha um defeito, sei lá, e as pessoas zoavam muito você sai dali com a alma machucada, o centro das emoções é machucada, e isso afeta o seu modo de pensar, a sua mente. Nossa vida, tem aqui uma corda aqui, ó. Imagine que esta corda, você não está vendo o fim dela, né? Imagine que essa corda, ela começa aqui, e ela vai e dá a volta no globo terrestre. Imagine o tamanho dessa corda. Só para você ter uma ideia, o tamanho dessa corda, para você viajar do Brasil até a Europa, você entra num avião, sobe nele, demora 20 horas para você chegar lá. 20 horas, na velocidade do avião. Imagina o tamanho dessa corda para dar volta no mundo. No mundo não, volta no globo terrestre.
Imagine aí, fica com essa informação na tua cabeça. Aí, na ponta dessa corda aqui, nós nascemos aqui, vivemos nesse pedaço, e mais ou menos na faixa de 80, 90 anos nós morremos. É esse pedaço aqui, aqui no meio dá 40 anos, aqui vai dar 20, aqui dá 60, enfim, nós vivemos este pedaço. Sabe o que acontece? Nós gastamos a nossa mente e o nosso coração, a nossa alma, dentro deste pequeno espaço da nossa vida, porque nós não somos um corpo que tem uma alma, nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós somos um espírito que habita no corpo, e esse corpo é que vai viver neste período aqui. Nós continuaremos vivendo eternamente. Glória a Deus. Nós iremos viver eternamente. E amados, e nós não conseguimos dentro desse espaço da nossa vida dominar a nossa mente, dominar o nosso corpo. Quantas pessoas estão aqui no meio da vida e estão pensando assim: não, eu preciso fazer um pezinho de meia, porque quando eu aposentar, quando eu ser velho, eu preciso ter um pezinho de meia, eu preciso ter algo aqui para garantir a minha velhice. Quando na verdade, louco, olha só o que você tem de vida. A nossa vida, a palavra de Deus diz que é como um sopro. É isso aqui, ó. É um sopro. Ela é curta, mas nós não conseguimos, dentro desse espaço de tempo, dominar a nossa mente nos padrões em que a palavra de Deus está nos falando. Primeira coisa, nós precisamos agir demonstrando gratidão a Deus. Deus, obrigado por trazer esse conhecimento, por eu saber que eu tenho que dominar a minha mente, o meu coração, para que eu possa viver melhor contigo. Bendirei o Senhor em todo o tempo, os meus lábios sempre louvarão. Sabe quando você está triste? Quando você está assim, para baixo, você está sofrendo, você não está bem, aí você lembra dessa música, e você começa: em todo tempo eu louvarei ao Senhor. Não importa o que você está passando, não importa a luta que você está enfrentando, você sempre declara ao Senhor esse salmo, salmo de Davi: não importa o que aconteça, eu glorificarei o Senhor, mente e coração. Amém, Jesus. Amém. E eu quero terminar aqui com um texto muito tremendo. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Por isso, amado, nesta noite, eu quero ministrar cura na tua alma. Eu quero ministrar cura na enfermidade. Falta nos exercitar nossa fé. Nós estamos deixando a mente tirar o foco. Nós estamos deixando a mente nos aprisionar, dizendo, a nossa mente ser aprisionada, dizendo: eu não posso fazer, eu não tenho esse poder. Amados, Deus não deu poder de cura para um homem, para um pastor. Todos nós temos. Quando o Senhor ia curar alguém, Ele perguntava: o que queres que eu te faça? E por que Ele perguntava? Porque Ele tinha que desenvolver a fé que estava naquela própria pessoa. Se a pessoa não tivesse fé, Jesus, eu tenho certeza que ia falar assim: tá, então deixa quieto. Mas quando a pessoa fala: Senhor, eu quero ser curado, e Jesus perguntava assim: você crê? E a pessoa dizia do alto, do fundo do coração, dizia assim: eu creio. Então faça, aconteça conforme a tua fé.
e a pessoa era curada na hora. A nossa fé, ela é bloqueada pela nossa mente, queridos. Por isso que nós devemos estar trabalhando nesta palavra, deixando a fé de nós ser gerada através da palavra, do conhecimento. Nós precisamos expulsar da nossa mente tudo aquilo que nos trava, tudo aquilo que nós não acreditamos, tudo aquilo que a gente fala assim: eu não posso. Você pode sim, em nome de Jesus. Não deixa a sua mente te bloquear, não deixa a tua mente te aprisionar, porque os milagres de Jesus ainda estão acontecendo hoje. Quem crê diz amém. Glória a Deus. Eu quero que você se liberte, amado, nesta noite. Você se liberte de toda a trava do seu pensamento. Se você tiver uma enfermidade, eu não quero correr o risco de pedir para você vir aqui na frente e eu colocar a mão em você, ungir você. Eu não quero correr esse risco, porque os irmãos poderiam dizer assim: o pastor Neemias tem um dom de cura. Eu não tenho. Eu tenho fé. E se você tem fé, nós vamos unir as nossas fé. Você vai colocar a mão no teu coração e você vai conversar com Deus. Você vai falar com Deus agora, você vai orar com Deus. Você fala: Senhor, eu creio nesta palavra, eu quero a minha cura, eu quero que tudo aconteça, Senhor, de acordo com a tua vontade. A minha mente não me bloqueia mais, eu não tenho mais essa trava. Eu creio que tu podes fazer, e Deus vai fazer na tua vida aí onde você está. Aleluias, aleluia, Jesus. Oh Deus Santo, Deus Santo. Você precisa de uma cura pra tua alma, eu te digo: toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo. Você precisa de um caminho, seguir um rumo, eu te digo: toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo. Só Ele pode te curar. Toque nele, pra doença Ele sará. Tenha fé, Ele quer te ajudar, te ajudar. Ele é o Cristo. Aleluias. Todo o câncer, hemorragia, toda bronquite, pra curar, toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo, toque em Cristo. Toda lepra, paralisia, ventre estéril,